Olha, eu, pastor Marcos Roberto, de volta no curso Ministério da Pregação, hoje trazendo para você a aula de número 4. Nós falamos sobre algumas qualificações que é necessária que o pregador tenha em sua vida. Não vou trazer de volta aqui para não tomarmos tempo, até porque precisamos avançar no nosso curso Ministério da Pregação. E hoje, na aula de número 4, a gente vai falar por quem deve ser pregada a palavra de Deus. Bom, eu costumo dizer que por todos. Se você seguir aí, tem uma perguntinha, né? Por quem deve ser pregada a palavra de Deus? Logo depois ali do segredo 5, você vai encontrar por quem deve ser pregada a palavra de Deus. Aí primeiro vai ter escrito, a palavra de Deus deve ser pregada somente pelos que suficientemente dotados e devidamente aprovados e chamados para tal ofício. Eu vou além, você pode pregar, ou se qualquer pessoa pode pregar a palavra de Deus. Agora lembre-se de uma coisa, que se trata da palavra de Deus. Você não vai estar contando uma historinha ou fazendo uma palestra de algum tema comum, não. Você está falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus exige muito mais do que aquilo que você pensa ou imagina. A palavra de Deus já está dizendo, é a palavra de Deus. E que somos nós, porta-voz da palavra de Deus, tá ok? Então existe algumas, vamos dizer assim, existe algo que nós devemos levar em conta, que como instrumentos de Deus, precisamos estar comprometidos, como vaso de Deus, como você quiser achar melhor falar. Instrumento, vaso de Deus, o que mais posso falar aí? Você é o porta-voz de Deus sobre essa terra, para pregoar a palavra do Senhor Jesus, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para você é que, para sermos esse porta-voz de Deus na terra, um pregador do Evangelho de Deus, tem algumas coisas que precisamos seguir. Primeiro, que a palavra não é nossa, ela é de Deus, como diz as Escrituras Sagradas. A palavra, ela é de Deus. E pela palavra ser de Deus, nós temos que ter cuidado no momento que nós transmitimos esta palavra. Por que nós temos que ter cuidado no momento que nós transmitimos essa palavra? Porque nós não podemos sair fora do propósito a qual Deus ele quer fazer, que é falar através da sua palavra. Nós não podemos sair fora deste propósito. Nós temos que continuar focado no propósito de que nós somos apenas vaso e a palavra é de Deus. Então é Deus que tem que falar através de nós como ele quer. No momento que nós assumimos essa posição de se tornar pregador da palavra, nós estamos dizendo, não falo aquilo que eu quero ou que determino. É aquilo que Deus ele determina para ser falado. Então que você possa compreender isso, entender isso, em nome de Jesus. O livro de 1 de Timóteo, capítulo 3, vai dizer o quê? 1 Timóteo capítulo 3, o versículo é o versículo, bora ler do primeiro em diante, diz assim, esta é uma palavra fiel. O que quer dizer isso? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Ó, é lindo quem quer ser um pregador do evangelho? É. É excelente a obra que deseja? É. Mas só que existe algo dentro de tudo isso, que nós precisamos levar isso muito a sério. Não é pregar de qualquer jeito. E eu falei nas aulas anteriores que a nossa vida é uma pregação. E nessa aula de número 4, eu quero falar isso mais uma vez. A nossa vida já é uma pregação. E como você vive, se comporta, fala, em que meio você vive, identifica quem você é. Não são as palavras que saem da sua boca. É quem você é o meio que você anda, como você fala, o jeito que você se comporta, isso é que vai identificar como você é. Então a tua vida pode ser uma pregação para quem o vê. Eu já falei isso nas aulas anteriores, eu só precisava frisar isso aqui para que você pudesse entender. Então é necessário, querido, que nós devemos levar isso muito a sério. Se nós queremos ser um pregador da palavra de Deus, precisamos levar isso muito a sério, que a palavra é de Deus. Nós somos apenas os instrumentos que Deus usa para levar a sua palavra. Vamos ver, aí eu quero que você anota, não vai dar para me ler tudo aqui, mas eu quero que você vá anotando aí. Pegou o teu caderninho de anotação? Tá com a Bíblia aí, teu caderninho de anotação? Pronto.
Quero que você anota esse primeiro texto que nós vemos aqui, 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 6, também Efésios, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 11. Você vai ler depois. Se você não entender, você vai me chamar no privado depois, que nós vamos estar tirando a dúvida, tá bom? De vocês naquele texto que você não entendeu. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Sabe o que está escrito no livro de Oséias 4, 6? Eu vou até ver se eu consigo abrir aqui agora para ler para vocês. Isso aqui é perigoso, querido. Isso aqui é perigoso. Quando a pessoa ela esquece qual é o objetivo de pregar a palavra de Deus, acaba levando pessoas a viver isso aqui. Isso. Acaba levando pessoas a viver isso que está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, para mim não estar enganado, né? Posso estar enganado também, porque nós nos enganamos. Oséias, capítulo 4, versículo... É isso mesmo, Oséias 4, 6. Diz assim, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Ei, eu quero que você pegue até essa parte aqui que eu estou falando agora. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aí continua. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha, isso aqui é forte, querido. Isso aqui é forte. Tem gente que pensa que pregar a palavra só é ler alguns versículos e sair pregando. Só que aqui observa que está falando de conhecimento. Conhecimento. Eu não estou manipulando o texto bíblico aqui para falar que você tem que buscar conhecimento, não. É o texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, está falando. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque lhe faltou conhecimento. Então tem muita gente que está faltando conhecimento e ele não quer buscar conhecimento. Obreiros, pastores, pastoras, bispo, apóstolo, não importa que você seja, presbítero, obreiros, diáconos, diaconisa, obreiras, membros, nós precisamos buscar conhecimento a todo momento. Eu vou repetir uma frase minha, um textozinho meu, que eu sempre digo: nós não sabemos tanto que não necessitamos aprender mais. Oséias 4, 6 está falando isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tem gente que fica só lendo ali o Salmo 91, nada contra não, tá? O Salmo 23, achando que aquilo ali vai expulsar demônio, vai livrar disso, livrar daquilo. Não se aprofunda nas escrituras sagradas. Não busca conhecimento. Vou falar outra coisa aqui. Quem não busca conhecimento se perde na sua própria ignorância. Tá ok? Quem não busca conhecimento se perde na sua própria ignorância. Então, é preciso o povo de Deus se despertar para buscar conhecimento. É preciso o povo de Deus É preciso o povo de Deus se despertar para buscar conhecimento. Ou então o negócio vai ficar estreito, querido. Vai ficar estreito. Então, o Oséias 4 está dizendo isso. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Talvez alguém vai falar assim, não, mas isso aí que Deus está falando através do profeta Oséias é os sacerdotes que não ensinaram o povo. Que não. Sim, mas se o sacerdote não buscar conhecimento, o que ele vai ter para ensinar o povo? Está entendendo? Se o sacerdote não buscar conhecimento, o que ele vai ter para ensinar o povo? Porque tem muita gente vivendo uma ignorância hoje dentro da igreja. Porque os seus líderes não estão preocupados em levar conhecimento para os seus membros. Não estão preocupados em levar conhecimento para esse povo. Anota aí também, livro de Malaquias 2,7 para você ler depois. E depois, se você tiver dúvida, me pergunte depois, tá bom? 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Anota aí também. Está aí na tua apostila. Inclusive, você pode pegar aí depois e anotar. Está na tua apostila aí. Aqueles que pregam a palavra de Deus publicamente devem possuir obrigatoriamente certas qualificações definidas na Bíblia. Uma delas, isso aqui agora eu que estou falando, uma delas é buscar conhecimento. Não existe o pregador querer pregar sem buscar conhecimento. Sem querer aprender com os mais sábios. Tem pessoas mais sábias? Tem. Eu tenho pessoas que são mais sábias do que eu. São mais sábias do que eu. E eu procuro a todo momento estar junto com ela para quê? Para que eu venha aprender mais. Conhecimento é algo, gente, que ninguém pode tirar de você. Com uma vez que você adquire conhecimento, já era. Ninguém pode tirar de você.
Eu quero que você anote aí também Jeremias capítulo 14, versículo 15, está na tua apostila, pode pegar lá depois. Romanos 10, 15, Hebreus capítulo 5, versículo 4. 1 de Coríntios 12, 28 e 29. Você pode pegar aí também 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 10. A palavra de Deus deve ser pregada publicamente somente, pelo menos deveria. Vou mudar um pouco aqui. Deveria ser pregada somente por quem quer ser um pregador de verdade. Vou modificar isso aqui, vou colocar palavras minhas agora. Deveria ser pregada somente por quem quer viver esse chamado. Quem quer se tornar um pregador de verdade. Quem quer fazer parte desse ministério da pregação, ministério da palavra. Mas infelizmente, como eu estava falando na programação anterior aqui, infelizmente existem muitos falsos, mentirosos. Mas aí é que os verdadeiros têm que se manifestar para poder mostrar a realidade do que a palavra de Deus ela quer dizer. Como começar a pregar? Tem alguém aí que ainda nunca pregou, está planejando ou pretende ser um pregador? Que está agora assistindo essa aula? Quero falar para você como começar a pregar. Tudo que você precisa saber para pregar pela primeira vez. O quê? Aprender com os outros pregadores. Isso aqui, até quem já prega, deve ser humilde o suficiente para aprender com outros. Aprenda com outros pregadores antes de pregar pela primeira vez. Tem pessoas que o negócio dela é, eu quero pregar e pronto, e nunca parou para ouvir ninguém. Tem um textozinho que eu creio que a maioria já ouviu falar, que quem nunca se assentou para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Porque antes de ensinar alguém, nós temos que se assentar para aprender. Onde eu me assentei para aprender. Busquei cursos, fiz curso, estudei. Hoje eu ensino, mas continuo me assentando para aprender ainda. Continuo me assentando para aprender. Então, o primeiro passo para quem quer ser um pregador, que você que ainda nunca pregou e deseja ser um pregador, escuta aqui, escuta. O primeiro passo para quem quer pregar pela primeira vez ou se tornar um pregador é aprender com os outros pregadores. Não é imitar, nós estamos vendo por aí muitas imitações. Ou tem aquele que imita o Abílio Santana, o que quer imitar Napoleão Falcão, que imita aí o pastor Gilmar Fiuza, imita aí o Marco Feliciano, já falei, né? O Marco Feliciano, copia até as suas pregações para chegar na igreja e só fala o que eles falam, né? A mesma palavra ali, não muda nada, até os gestos dos braços, do movimentado andar, o microfone lá no pedestral para imitar o Gilmar Fiuza. Temos que ter muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque Deus te chamou. Não, mas nós temos que aprender com os outros, sim, tem que aprender com os outros, não imitar os outros. Porque para cada um Deus tem uma palavra. E para cada pessoa Deus usa de forma diferente. Quando eu falo aprender com os outros, é ouvir as pregações. Ouvir a forma que eles falam, não no intuito de imitar. Ouvir para que você aprenda, por exemplo, como explanar o texto, as referências bíblicas, que a gente vai falar disso mais lá para frente, tá? As referências bíblicas, as mensagens textuais, temáticas, expositiva. Então, é isso que eu estou falando. Não é no sentido de você imitar a pessoa. É você ver a forma que ela prega, para você ver o que precisa incluir no teu sermão, na tua ministração, quando você for ministrar. Então, aprenda também com os outros pregadores. Segundo, procure ser avaliado. O que é ser avaliado? Procure se deixar ser avaliado. Quando alguém fala assim, olha, tu está precisando mudar isso aqui, entenda isso como algo que é para o teu bem. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta.
quando o mestre, o pastor chega. Eu me lembro quando eu preguei uma vez, isso lá na minha adolescência, o pastor chegou e falou bem assim: você quer ser um pregador mesmo? Eu falei: quero. Ele disse: estou vendo que precisa de algo mais, eu vou te dar o caminho que você deve seguir. E ele começou a me dar algumas orientações. Esse pastor hoje ele dorme em Cristo, já foi para a glória. Ele começou a me dar algumas orientações, mostrando como se deveria buscar as referências bíblicas, os contextos e assim por diante. 8 dias depois, eu ouvindo ele e fazendo como ele falou, 8 dias depois, eu já estava pregando e agora a pregação já foi totalmente diferente, já tinha mais profundidade. Tem gente que tem uma ministração rasa demais. Por quê? Porque o ministrante não se aprofunda nas escrituras sagradas. E o ministrante ele precisa se aprofundar. Não trazer uma palavra vazia, tá entendendo? Então deixe-se, eu vou mudar isso aqui, procure se avaliar, eu vou mudar. Deixe-se ser avaliado. Deixe que alguém te avalie. E quando alguém vier falar algo para você, não toma como insulto, toma como uma forma de crescimento. 3, tenha o hábito de estudar a Bíblia. Tem gente que não tem hábito de estudar a Bíblia não, quer ser pregador. E é pregador, sabia disso? Tem gente que é pregador, mas não tem hábito de estudar a Bíblia. Quando chega o dia de pregar, ele senta lá. Ah, eu vou falar isso aqui e não vou ter medo de falar. Por favor, não se ofenda. Tem vezes que ele até coloca lá uma ruma de livros, de Bíblias abertas em cima da mesa, tira uma foto e posta, estudando para ministrar. E muitas vezes aquilo só é uma postagem, não está fazendo nada daquilo. É a realidade. É só para receber elogios do homem, elogios humanos. Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra que lá no início nós falamos que o pregador tem que ser autêntico? Seja você mesmo. Não use as redes sociais para querer levantar o teu ego através dos elogios dos outros. Não, não use. De jeito maneira. De jeito maneira. Não use não. Seja autêntico, seja você. Seja você mesmo. Agora uma coisa eu tenho que falar. Estude a Bíblia, não só quando for ministrar. Nós já falamos isso em aulas anteriores, não já? A Bíblia tem que ser estudada pelo o pregador em todo o tempo. Todos os dias o pregador tem que estar procurando algo novo para ser estudado, dentro das Escrituras Sagradas. Você pode pegar um acontecimento que está acontecendo no mundo, aí fora, para inserir na ministração da palavra? Pode. Mas você não pode sair do foco que é a palavra, que é a Bíblia. Você pode procurar algo do que está acontecendo lá fora, para incluir isso na mensagem, desde que esteja baseado dentro das Escrituras Sagradas. Por exemplo, o que Jesus falou que iria acontecer, está acontecendo aí agora, em tal lugar assim, aconteceu isso e isso, estava escrito na palavra, a Bíblia se cumprindo e tal. É normal, podemos pegar qualquer coisa que está acontecendo para incluir na mensagem, só não podemos sair do foco que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, tenha o hábito de estudar a Bíblia, não só quando for pregar, mas todos os dias. Até porque quando você vai pregar, não dá para você estudar. Não dá. Por isso que você tem que estudar a palavra todo tempo. Não, pastor, eu estudo a Bíblia quando eu vou pregar. Não, você lê e tira alguns conteúdos ali e pronto. Estudar, vou dizer, mais uma vez, é se aprofundar. Tá entendendo? Estudar é isso, é se aprofundar. Quarto, passe um tempo para a oração. Passe um tempo para a oração. O pregador, a oração faz parte do ministério da pregação. Você já observou que talvez você passa o dia todo e nem ora? É. Você tem que tirar um momento para oração, seja de manhã cedo, seja meio-dia, seja tarde, seja até de madrugada. Mas tira alguns minutos para oração, porque vai te ajudar no ministério da pregação, a oração também. Então, duas coisas importantíssimas aqui. É o hábito de estudar a Bíblia que você tem que ter e o hábito de orar sempre. De orar sempre. Porque a oração faz parte do ministério da pregação. Quinto, prepare conteúdo em dobro quando for pregar, principalmente pela primeira vez. Hoje eu estou me atrapalhando todo, está vendo? Prepare conteúdo em dobro quando for pregar.
Pode ser que você vai trocar na hora da pregação lá, aquilo que você preparou, não vai ser mais aquilo, vai ser a outra. O conteúdo em dobro, o segundo plano, vamos dizer assim, que você vai pregar. E pode ser que você não vai pregar nenhum dos dois que você preparou. Deus vai te dar a mensagem na hora. Então, melhor nem estudar, deixar que na hora de eu dar a mensagem. Epa, isso aí é pregador desleixado. Pregador que não prepara nada. Na hora de Deus dar a palavra, é pregador desleixado. Mas Deus dá a palavra, pastor. E eu acredito que ele dá. Mas se ele quiser. Quando ele vê que é desleixo do pregador, ele não vai dar a palavra, não. Vai deixar o pregador se virar. Porque o pregador ele tem que ter compromisso com Deus que o chamou para o ministério da pregação. Está entendendo isso aqui? O pregador tem que ter compromisso com Deus que chamou ele para o ministério da pregação. Então é a sua obrigação estudar a Bíblia. É a sua obrigação orar. É a sua obrigação preparar o sermão para ser ministrado. É a sua obrigação. Não fique esperando que Deus venha fazer tudo por você, não. Tá certo? Não fique esperando que Deus venha fazer tudo por você, não. Então, o quinto que nós falamos, prepare conteúdo em dobro quando for pregar, principalmente pela primeira vez. Mas eu costumo dizer, prepare sempre. Independente se você é a primeira vez a pregar ou não, prepare sempre. É bom ter sempre, é melhor ter algo dobrado ali, conteúdo dobrado, do que não ter nada. Pode ser que pode ser que não seja aquele primeiro que você preparou que vai ser ministrado, vai ser o segundo plano, ou pode ser que não seja nenhum dos dois. Deus dê a palavra na hora. Mas, em meio às dúvidas, é melhor que você esteja sempre preparado. Não fique esperando por Deus, não. Porque o bom pregador é o pregador que sempre está estudando a Bíblia e elaborando mensagens para ser ministrada. Sexto, pregue aos membros da igreja como corpo. O que quer dizer pregar aos membros da igreja como corpo? Porque o corpo tem como cabeça quem? Cristo, né? Assim que está lá na palavra do Senhor. Cristo é o cabeça do corpo. Então a igreja não... Por que fala prega aos membros da igreja como corpo? Porque você tem que entender que a igreja ali não é plateia. A igreja não é plateia. A igreja é o corpo de Cristo e está ali para ser alimentado pela palavra. E isso aqui é responsabilidade sua, alimentar a igreja. Alimentar o corpo. Tem pregador que ele quer fazer da igreja plateia. Ele quer que em cada grito que ele der, a igreja toda glorifique, pule e sapateia. Nem sempre isso vai acontecer. A tua obrigação ali é alimentá-la com a palavra que você vai levar. Se a igreja sentir ali que a ministração da palavra está envolvendo de alguma forma, e ela pular, amém. Ela gritar, amém, dar glória a Deus, amém. A dar aleluia, amém. Falar línguas estranhas, amém. Mas se nada disso acontecer, não tem problema nenhum, né? Perdão, não tem problema nenhum. Porque aqui não é porque a palavra está ruim. Você está ali para alimentar a igreja. Independente se ela vai pular, se ela vai gritar, se ela vai saltar, a tua obrigação é pregar a palavra. Tem gente que quer pregar a palavra e ver a igreja pipocar. Nem sempre isso vai acontecer, filho. Nem sempre isso vai acontecer. Eu já preguei na igreja, Deus chegar lá, e Deus tomar a igreja de forma poderosa. E na segunda vez que eu ia pregar, eu falava assim, eita, lá é forte o negócio e tal, e eu ia pregar e ninguém dá mais nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Só me ouvir e depois pronto, eu entregar o microfone e embora. Por quê? Porque a igreja é um corpo. E a obrigação do pregador é alimentar esse corpo. Não é ir lá querer fazer a igreja pipocar. Tem hora que a igreja vai se alegrar, se animar, Deus vai avivar, Deus vai manifestar, mas tem hora que ela só vai te ouvir. E todos que vão na igreja, na verdade, elas vão para ouvir. Só está faltando quem ensine de verdade a palavra, quem pregue de verdade. Está entendendo isso aqui? Então, o teu compromisso, qual é o teu compromisso? Alimentar a igreja, que é o corpo de Cristo. Ela está ali para ser alimentada, ok? Ela está ali para ser alimentada e é a tua obrigação alimentar o corpo. Eu quero falar agora sobre o essencial, é a oração. Depois aí do tópico 6, do que é preciso para ser o pregador pregar pela primeira vez, aliás, vem aí. O essencial é a oração. Na verdade, a oração hoje ela tem que estar em tudo, tem que estar envolvida em tudo. Não há nada mais importante na vida do que a oração. E, portanto, qual é a importância da oração na preparação do sermão? Você pode me responder aí?
Eu vou dar continuidade aqui, mas você pode responder para si mesmo. Qual a importância da oração na preparação do sermão, ou seja, na preparação da pregação? Qual a importância? Nosso Maestro Supremo é o Espírito Santo. E, portanto, peça a Deus o Espírito Santo para iluminá-lo, guiá-lo e dar-lhe uma visão sobre como a mensagem deve ser. Já aconteceu de você ler alguns capítulos e versículos da Bíblia e de repente algo apenas lhe mostra o que você nunca viu antes? Mesmo que você possa ter lido muitas vezes, é como se uma lanterna estivesse ligada